Oi, eu sou o pastor Daniel Branco e a partir dessa semana eu quero compartilhar com você verdades das Escrituras que Deus tem falado ao meu coração. E nessa minha caminhada aí, semanalmente, andando, pregando, ministrando na igreja local, ministrando na igreja onde eu pastoreio, ministrando na igreja de Bacia de Contagem, lá junto com o pastor Antônio Cirilo, eu quero compartilhar com você toda semana, deixar uma palavra ao seu coração e que você possa ser edificado e ser ministrado através dessa palavra aí. Hoje eu queria que você pudesse pensar nas crises de um homem de Deus, né? Uma das coisas assim mais terríveis assim que eu percebo na igreja evangélica, em que eu mesmo já pensei assim, é da gente achar que normalmente homens de Deus não sentem fraquezas, homens de Deus não têm medo, homens de Deus não têm ansiedade, né? Eu quero compartilhar com você que todo homem de Deus, ele passa por crises na sua vida, né? Todos os homens de Deus passaram por tentações, todos os homens de Deus passaram por provações, todos os homens de Deus sentiram medos, sentiram muita ansiedade, momentos assim onde a ansiedade dentro do coração deles amplificava os problemas, né? E quando essas coisas acontecem, nós perdemos a visão de Deus, nós perdemos a visão da presença de Deus. E eu quero compartilhar isso com você hoje, né? Um homem assim que marcou, tem marcado muito a minha vida e Deus tem falado muito comigo. A vida tem alguns homens da Bíblia, né? Eu gosto muito da vida de Davi, eu gosto muito da vida de Josué, mas hoje eu queria falar sobre o líder Moisés, né? Alguns estudiosos dizem que Moisés tinha um temperamento colérico, né? Que ele explodia assim, mas eu não queria que você pensar nesse lado colérico de Moisés, mas eu queria que você pudesse pensar comigo naquele momento, né, que Moisés ele recebe o chamado de Deus, aquele chamado que qualquer pessoa, qualquer um de nós olhando a princípio, a gente acha que esse homem não tinha direito e não tinha razão de ter dúvida. Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça, e essa sarça está ardendo e está pegando fogo. E Moisés é atraído ou pela curiosidade, ou por aquele sentimento que tem dentro dele de querer aprender, de querer ver, de querer crescer. Ele vai e ele se aproxima da sarça. Ele acha uma coisa maravilhosa que quando ele chega perto daquela sarça, ele percebe que a sarça, o fogo daquela sarça não consome a sarça, e é uma coisa assim muito gloriosa, muito tremenda. E quando ele se aproxima, uma voz sai do meio da sarça, e aquela voz é a voz de Deus. E Deus fala, né, que ele vê ele tem visto que ele, durante todos aqueles anos da escravidão do povo de Israel, ele tem visto o clamor, o ardor do povo, e o anseio de sair debaixo da opressão do faraó. E Deus resolve falar isso para Moisés e comissionar Moisés. E falar assim: Moisés, você é o cara que vai fazer o meu povo, você que vai tirar esse povo do Egito, das mãos do faraó. Quer dizer, quando eu fiquei pensando nisso, eu fico pensando assim: qualquer homem, eu na minha imaturidade, ou na impulsividade assim, do meu coração, eu já caía para dentro, né? Falei, vamos lá, vamos quebrar tudo. Mas na verdade, Moisés, depois dessa experiência tão poderosa, Moisés, ele passa por 4 crises, né? Não era para ele ter dúvida de que ele podia ir e fazer a vontade de Deus, né? Porque era Deus que havia falado com ele, não foi um profeta qualquer, um estranho, foi a voz de Deus, né? Ele teve um encontro com a glória de Deus. E homens que tiveram encontro com a glória de Deus, eles sentem dúvidas e eles sentem crises.
E uma das coisas que eu preciso, quando eu vi isso, e eu percebi isso, é que nós não somos o Superman, né? Nós não somos homens, né? Como o Capitão América, como o Homem-Aranha, como o Superman, né? Nós não somos esses homens que receberam, que o metabolismo do corpo desses homens mudaram por causa de alguma coisa sobre-humana assim, que aconteceu neles, e eles mudaram, eles ficaram homens super especiais, com poderes sobrenaturais, e esses homens são indestrutíveis, né? Não sentem medo, não sentem raiva, não sentem nada disso, né? Na verdade, nós não somos essas pessoas. Nós somos seres humanos, né? que passam por crises, mas no meio dessas crises, irmãos, nós precisamos aprender, querido. A gente tem que aprender como superar essa crise. E eu queria falar sobre isso, né? A primeira crise de Moisés, né, que Moisés teve, após essa poderosa experiência com a sarça, foi a crise de identidade. Ele chega lá no livro de Êxodo, ele diz assim: quem sou eu para ir libertar o povo? Quem sou eu para ir até o faraó, né? Ele, na verdade, ele não sabia quem ele era. Apesar de toda a experiência com a glória de Deus, aquela coisa tremenda no meio da sarça, quando Deus fala com ele no meio da sarça, ele ainda tem dúvida. Ele não sabe direito quem ele é, né? Ele não sabe direito, ele tem medo exatamente por não saber quem ele é. E quando eu estava pensando nisso, quando nós não sabemos quem nós somos, é muito fácil a gente se corromper, é muito fácil as pessoas se venderem exatamente por não saberem quem são, né? Você percebe que Jesus, né, se Jesus não soubesse exatamente quem ele era, por ele ser o Filho de Deus, fatalmente ele tinha ouvido aquela conversinha do diabo, e ele tinha entrado naquela conversa do diabo. Quando o diabo aparece para ele e fala assim: olha, imagina, Jesus está no meio de um jejum, né, sem comer pão, sem comer absolutamente nada, sem beber água, e de repente aparece o diabo e olha para ele e fala assim: olha, se tu és o Filho de Deus. Quer dizer, Satanás, ele chega e ele questiona exatamente a identidade de Jesus, né? Se você realmente é quem você está dizendo que você é, se realmente você é o Filho do Deus Altíssimo, transforma essa pedra em pão. E na verdade, essa proposta do diabo é para mexer com uma coisa assim, que ele chega exatamente no meio de uma necessidade de Jesus. E Jesus está no meio de um jejum, com fome, e o diabo chega e fala: você está com fome, cara? É fácil, transforma a pedra em pão, se você é filho de Deus. E eu comecei a pensar nisso, né? As maiores tentações, os grandes erros da nossa vida, de repente da sua vida, as pessoas se corrompem, elas perdem aquilo que elas receberam da parte de Deus, exatamente quando elas estão no meio de uma necessidade. Elas vendem o seu direito de ser filho de Deus por exatamente não saber a extensão e saber realmente quem eles são. Jesus, ele olha para o diabo e ele fala assim: olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus era o Filho de Deus e ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente que o homem não vive só de pão. Ele precisa de pão, você precisa de pão, eu preciso de pão, eu preciso de me vestir, eu preciso de dinheiro, né? Não tem nada na nossa vida, né? Tudo na nossa vida se move através disso, né? Você tem que se vestir, você tem que andar de carro, o carro é movido por gasolina, a gasolina custa dinheiro, o carro custa dinheiro, né? Você precisa comer pão, você precisa das coisas básicas da vida, mas você não vive só de pão, né? Você e eu vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, querido, a
você e eu sabemos exatamente quem nós somos em Deus, né? Como Moisés, quando Moisés ele tem essa dúvida, a grande pergunta do Moisés foi assim: quem sou eu para ir até o faraó? Na verdade, ele não sabia direito quem ele era. E uma das coisas mais tremendas assim que eu tenho aprendido nesses últimos tempos assim, é de que mais do que eu ser pastor, mais do que eu ter isso, ou ter aquilo, ou ter um título, ou ter uma função, ou ter uma responsabilidade, não é o que eu faço, e sim quem eu sou em Deus. Jesus disse assim, que Ele me deu o poder de ser feito Filho de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Então Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. A nossa identidade em Deus não é aquilo que eu faço, né? Na verdade, é quem eu sou em Deus, e eu sou um filho de Deus. Então, guarde essa meditação. Você é filho de Deus, mais do que aquilo que você tem, mais do que aquilo que você faz, muito mais do que isso, é aquilo que você é. Moisés não sabia quem ele era. Ele dizia assim: quem sou eu para ir até o faraó? Quem sou eu? Aí eu pergunto assim, eu pergunto isso para você: quem é você? E eu quero dizer para você: você é filho de Deus. Se você creu no nome do Senhor, você é filho de Deus, e Ele nos deu o poder de sermos feitos seus filhos. Então, se nós entendemos isso, né, a nossa condição de filhos nos faz herdeiros de tudo aquilo que é do nosso Pai. Então, a nossa condição de filhos nos faz sermos pessoas especiais para Deus. Não há ninguém igual a mim, não há ninguém igual a você. Perante Deus nós somos pessoas, eu sou uma pessoa singular, como você é uma pessoa singular, porque nós somos seus filhos por intermédio de Jesus. Pense um pouquinho nisso, e semana que vem nós vamos estar aqui de novo, compartilhando outro vídeo com você. Beijão, tchau.